Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu falarei sobre o sistema de irrigação por gotejamento. Vamos lá? Então, o sistema de irrigação por gotejamento, ele pertence ao método de irrigação localizado, também chamado de microirrigação. Então, esse método, que é em que a água é aplicada em parte da área, ele possui dois sistemas, o de gotejamento e o de microaspersão. O sistema de gotejamento possui os gotejadores, o sistema de microaspersão, os microaspersores. Então, gotejamento. Então, aplica água em uma porcentagem da superfície do solo, o que reduz a evaporação de água do solo. Então, observe essa figura. Perceba que os gotejadores, eles vão formando, né, uma área circular. Quando se emenda essa área umedecida, forma-se uma faixa úmida. Mas note que no entre linhas não há o umedecimento. E isto reduz muito a evaporação de água do solo, essa perda de água. Se fosse um sistema de aspersão, toda essa área seria umedecida. Então haveria uma maior perda, né? Geralmente essa aplicação são pequenas intensidades e alta frequência. O que é isso? Aplica-se pouca quantidade de água, mas várias vezes ao dia. Isso mantém o solo próximo à capacidade de campo, próximo ali da zona radicular. Então aqui, nesta plantinha, as raízes delas sempre vai ter assim uma condição de umidade próxima à ótima, né? Porque durante o dia faz-se várias irrigações, ou uma vez ao dia, né? Ou duas vezes ou três vezes. Então isso vai depender do manejo da irrigação. Mas diferente de outros sistemas que faz uma irrigação e realiza depois de 2 dias, 3 dias, 7 dias, o sistema de gotejamento ele possui uma alta frequência. Então várias aplicações, porém em uma quantidade pequena. Por que é uma quantidade pequena? Se aplicar uma quantidade elevada, essa água vai drenar, vai sair ali da zona radicular e vai ser perdida. Então, características. Então, na aplicação, dependendo do tipo do solo, vai interferir na formação do bulbo. Então, como o solo arenoso ele possui, né, uma granulometria mais grossa, então essa granulometria mais grossa não permite a distribuição horizontal comparado com um solo argiloso. Tá? Então, o solo argiloso ele possui um bulbo molhado, né, mais no sentido horizontal. Isso daqui permite que os gotejadores em um solo argiloso estejam mais espaçados, comparado ao solo arenoso. Então perceba que nessa figura, né, esta área circular que se forma. Então a aplicação de água é de gota a gota, ficando a superfície do solo com uma área molhada de forma circular. E o volume em forma de um bulbo. Imagina uma cebola, né, dentro do solo. É mais ou menos o volume que faz abaixo da superfície. Os gotejadores têm de 1 a 12 litros por hora de aplicação e pressão de 10 a 30 MCA. Vantagens do sistema de gotejamento: economia de água, porque não aplica água em toda a área, favorece o desenvolvimento das plantas, porque mantém a zona radicular próxima à capacidade de campo, não molha a folhagem ou tronco, então como a aplicação ela é ali no solo, né, não tem aquele molhamento das folhas, o que reduz a incidência de doenças, reduz o risco de salinidade devido a não a diminuir, né, a elevação do lençol freático. No sistema de aspersão, se for realizado de maneira incorreta, se aplicar muita água, pode ser que o lençol freático ele se eleve, elevando junto os sais. E os sais, muitos sais próximos da superfície, causa a salinidade, que é uma concentração de sal elevada, que prejudica as plantas. Facilita a aplicação de fertilizantes. Imagina um nutriente bem assim, vamos dizer assim, com uma grande mobilidade no solo, como o potássio, que você não pode aplicar o potássio uma vez só no começo do ciclo e garantir que aquele potássio vai ficar ali durante todo o ciclo da cultura. O potássio ele precisa ser fracionado, né? O nitrogênio também ser fracionado. Agora imagine um sistema que você
tem aplicações ali diárias. Você pode fracionar essas aplicações e aplicar o nutriente via água de irrigação. Claro, considerando, né, que tem que utilizar uma fonte de nutrientes adequada para a fertirrigação. Limita o desenvolvimento de plantas daninhas por não molhar o entre-linhas. Então, as plantas daninhas que se encontram ali serão prejudicadas, porque vai chegar água na planta de interesse, mas na planta daninha não. Reduz a exigência de mão de obra. Então, esses sistemas de gotejamento, geralmente eles são na área inteira, então não precisa ficar mudando de um lado para o outro. Reduz o consumo de energia, uma vez que os gotejadores operam em pressões baixas com vazões baixas. Nisto, o conjunto motobomba vai ter uma baixa potência e com uma baixa potência terá um consumo de energia menor. Facilita as práticas culturais. Então, como eu mencionei, não há o molhamento do dossel vegetativo, isso não prejudica as aplicações de nutrientes. Então, você consegue aplicar também nutrientes via água de irrigação. Reduz os impactos ambientais, então o risco de erosão, de escoamento superficial é muito baixo. Né? O gasto, o consumo de água também de uma fonte, de uma nascente, de um poço, de um rio, é muito mais reduzido do que se fosse um método de aspersão. Então, limitações. Né? Quais são assim os desafios também? Né? O que tem que se preocupar? Então, tem uma grande necessidade de manutenção, né? E também, atrelado a isso, exige um conhecimento técnico mais elevado do que comparado a outros sistemas mais simples. Apesar de não induzir a salinidade, próximo às plantas pode haver o acúmulo de sais. Né? Limita o desenvolvimento do sistema radicular, então pode ser que a planta ela não tenha um sistema tão desenvolvido comparado a um sistema de aspersão que umedece toda a área. Exige, né, o elevado manejo, como eu comentei, o irrigante ele precisa ter muito conhecimento para lidar com esse tipo de sistema. Né? E um risco aqui também considerável é o entupimento dos emissores. O sistema de gotejamento ele vai ter que ter filtros, tá? Então não tem como ter um sistema de gotejamento sem filtros. E também um fator importante é que todo o sistema de irrigação, né, o irrigante precisa conhecer a qualidade da água. No sistema de gotejamento deve ter uma atenção mais elevada para a qualidade da água. Uma vez que se a água for dura, possui muita quantidade de sais, ela vai ter uma possibilidade de entupir mais os emissores. Então existem tabelas com valores limites de cada elemento na água, cada constituinte, então é preciso ter uma grande atenção. Qual que é o potencial então do sistema de gotejamento? O sistema de gotejamento ele tem um potencial de crescer muito ainda. Isso, né, considerando aí principalmente em lugar que a água é cara e escassa. Tendo em vista que a irrigação vai crescer mais, então haverá uma maior disputa por água. Então o sistema de gotejamento ele vai ser muito aderido, né? Existe um grande potencial devido à economia de água. Em solos salinos e pedregosos, ele também é muito recomendado comparado a outros sistemas. Topografia acidentada, ele permite, né, em lugar que tem muito declive, o sistema de gotejamento tem uma boa aceitação, ele se adapta bem. Culturas de alto valor agregado, é importante dizer que o sistema de gotejamento é um dos sistemas mais caros para se instalar, uma vez que ele não tem como ficar sendo movimentado, então ele precisa estar em toda a área. Isso faz com que ele tenha um alto custo de implantação. Né? Imagina que as linhas de gotejamento elas estão cada linha em uma linha de cultivo. Então é muito material para uma área. Então, para valer a pena, tem que ter um alto valor agregado à cultura. Tá? Então, os agricultores aqui eu coloquei com alto valor comercial, mas é nesse sentido, né? De ter um alto valor agregado. E lembrando que precisa de conhecimento técnico para lidar, porque tem que fazer filtragem, tem que cuidar com a parte da qualidade da água e com a parte do manejo, que é bem diferenciado dos outros sistemas. Então, aqui uma outra imagem, certo? Aqui nesta imagem, no caso, então, tem-se a linha principal, a linha de derivação e as linhas laterais, ok? Então aqui tem um hidrante, né, que divide os setores. Falar de um elemento muito importante no gotejamento que são os gotejadores. Então, possuem vários tipos de gotejadores, tá?
qual que é a função do gotejador? A água dentro da tubulação, aqui, ela tem uma velocidade e uma pressão. O gotejador vai fazer com que a água ela perca esta velocidade, essa pressão, para que ela não seja jorrado um jato, né, mas seja gotejado, tá? Então, como que acontece isso? Pela perda de carga que nós chamamos, que é o atrito. Então existe um labirinto dentro desses gotejadores em que a água vai percorrendo esse labirinto e vai perdendo força devido a ser um caminho muito longo. Então tem um emissor de longo percurso de água, que pode ser microtubo, helicoidal, labirinto, como eu comentei. Tem a regulagem de fluxo, que são emissores regulados e autocompensantes. Tem emissores autolimpantes, em que reduz mais a possibilidade da obstrução, ou seja, dele entupir. E temos também os emissores com placas de cobre, uma vez que um problema para os emissores que são enterrados, né? Então tem linhas de gotejamento que são enterradas, faz parte do método de subirrigação. Neste caso, quando é enterrado, as raízes das plantas podem entupir o gotejador. Aí tem duas formas de lidar com isso. Uma forma é aplicar um herbicida em baixa dose, recomendado para inibir a entrada da raiz no gotejador. E outra tecnologia que foi desenvolvida é que o gotejador tem a placa de cobre para que iniba, né, essa obstrução pelas raízes. Então aqui alguns modelos, então perceba aqui, ó, aqui está a mangueira, essa mangueira aqui, esse daqui é um gotejador online, ou seja, ele está sobre a linha. Já esse daqui é um gotejador que está dentro da linha. Então perceba que como que a água que está aqui dentro ela pode vir a ser emitida com forma de gota. Então tem um labirinto, então a água vem aqui de dentro e começa a percorrer todo esse labirinto até ela sair pelo furinho. Tá? Então, esse labirinto ele reduz a velocidade da água pelo atrito, então pela perda de carga. Algo muito importante então dizer do sistema de gotejamento é o cabeçal de controle. Esse é o nome chamado então para vários elementos. Vamos lá. O que compõe o cabeçal de controle? Com motobomba, conjunto motobomba, que é o motor mais a bomba, filtros, podendo ter filtros de areia, filtros de disco, injetores de fertilizantes. Então, os injetores de fertilizantes é o que vai aplicar nutrientes durante a irrigação. Então, junto com a água de irrigação vão os adubos, né, os nutrientes, válvulas de controle de vazão e pressão e sistema de controle e automação. O sistema de gotejamento ele permite uma automação de um nível bem elevado. Então agora vamos começar pelos filtros. Então, como os emissores do gotejamento, os gotejadores, possuem um orifício muito pequeno, é muito fácil de se entupir. Então, é recomendado filtrar a água para evitar o entupimento dos emissores por partículas sólidas, minerais ou orgânicas. Então, tem-se aí o filtro de areia, tela, discos e outros. Tem filtros que possuem mecanismos que se movimentam, mas aqui eu vou explicar dois. Esse daqui é um filtro de disco, tá? Então perceba que a água ela entra aqui, a água suja por fora, ela entra pelos discos que possuem microfuros e ela sai filtrada por dentro, tá? O filtro de disco ele é utilizado para reter as partículas minerais, mais relacionadas às partículas sólidas. Já o filtro de areia, então aqui a representação desse filtro de areia, esse filtro não está preenchido para visualizar aqui os componentes dentro dele, mas ele é tudo preenchido com areia. O filtro de areia ele é utilizado para reter partículas orgânicas. Então aqui uma imagem, né, para você ver a importância dos filtros. Então uma fazenda de grande porte, então com 3 filtros de areia e 3 filtros de disco. Então aqui, né, eu vou começar a falar o seguinte, sobre o injetor de fertilizantes, que é o que faz a aplicação dos adubos via água de irrigação.
Então, existe tanque de derivação, que é um tipo de injetor de fertilizantes, tubo Venturi e bombas dosificadoras. Então, aqui são três, existem outros, tá? Então, perceba que o tanque de derivação, como que ele funciona? Este é o tanque de derivação. Então, aqui vem a água pressurizada, então ela passa aqui, parte da água é derivada, entra aqui dentro do tanque. Esse tanque contém água mais nutriente. Então essa água com água e nutriente ela vai vir para cá, né, e ela vai entrar aqui no sistema de irrigação. Então parte da água aqui que está sendo bombeada já vai vir direto e vai misturar com essa outra parte da água. Então o que causa a movimentação da água aqui dentro do tanque é a própria pressão do sistema, tá? Um problema desse sistema aqui é que a concentração do elemento aqui dentro ela vai reduzindo, tá? Então existem equações para serem considerados aí para ser dimensionado essa concentração, o tamanho do tanque. Agora, no caso, é um outro exemplo, né, com o tubo Venturi. O que é o tubo Venturi? É essa peça aqui. Então existe um estrangulamento. Então quando a água ela passa aqui por esse tubo, há um estrangulamento. O que é? Há uma redução do diâmetro. Essa redução do diâmetro proporciona uma sucção. Então esta tubulação aqui não vai, se a água entra por aqui e sai por aqui, não vai acontecer da água sair por aqui, mas a água vai entrar por aqui. Então vai haver uma sucção. Então, na verdade, a sucção vai vir desse tanque de fertilizantes. Então, perceba, o conjunto motobomba, ele está captando a água de um reservatório, de um rio. Então, a água vem pela tubulação, a maior parte da água passa por aqui, mas parte dela passa pelo tubo Venturi e vai causar uma sucção daqui desse tanque de fertilizantes. E daí vai se misturar com a outra quantidade de água e vai para a área irrigada. Agora é outro exemplo, então bombas dosificadoras. Então perceba que aqui tem a água, né? Agora muito importante também chamar a atenção. Geralmente o filtro de disco ele é o último elemento. Então assim na ordem vem primeiro o filtro de areia e depois vem o filtro de disco. O filtro de disco ele tem uma grande importância para reter os adubos que não solubilizaram na água. Então imagina que tem uma pedrinha lá para não ir lá para o sistema de irrigação, então o último que retém é o filtro de disco. Lembrando que ele tem a importância de reter as partículas sólidas, minerais, diferente do filtro de areia, que é para as partículas orgânicas, são para as partículas orgânicas. Então a água, né, ela passa aqui pelo filtro de areia, as partículas orgânicas são retidas e ela vem, no caso, para cá, certo? Então parte da água, ela vem aqui para o sistema de injeção. Então isso daqui é uma bomba dosificadora. E como que funciona? Então essa água que está vindo aqui, parte dela vem direto aqui para o sistema de irrigação. Então perceba aqui, ó, sistema de irrigação. Então passa pelo filtro de disco. Porém, esta bomba aqui dosificadora, ela vai, no caso, succionar as soluções e vai injetar com pressão na linha de irrigação principal. Então, essa tubulação aqui possui água com nutrientes e ela vai passar pelo filtro de disco. Se não houver solubilização aí, né, dos nutrientes, ele vai ficar retido aqui pelo filtro de disco. Por isso tem que fazer uma seleção adequada do filtro de disco, tá? Então aqui o exemplo de uma bomba dosificadora. Agora, outro elemento pertencente ao cabeçal de controle, tá? Então eu comentei já sobre o cabeçal de controle, sobre os injetores, e agora eu vou comentar sobre a válvula de pressão e vazão. Então o que são isso? Válvulas hidráulicas, então são válvulas que trabalham aí para controlar, no caso, para verificar pressão, volumétricas, vazão, válvula solenoide, trabalha com sinal elétrico e ventosas retirada de ar. Então, lá próximo da bomba, pode ser instalados
essas válvulas. Então, a de pressão, imagina que o sistema esteja trabalhando com uma pressão não recomendada. Então, a válvula ela pode atuar para desligar o sistema. Válvula volumétrica. Então, pode ser configurado para, a partir de um determinado volume que for aplicado, o sistema pode ser desligado. Válvula solenoide, muito importante para os controladores. Então, quando você faz a programação de um controlador, ele manda um sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele vai abrir ou fechar registros, como se fosse o registro da torneira. Mas esse registro ele é aberto ou fechado a partir de um sinal elétrico. Pode ser também um sinal hidráulico, tá? Uma pressão, um tubo com pressão que vai abrir ou fechar uma válvula. Tá? Eu coloquei aqui como exemplo sinal elétrico. E válvula ventosa é utilizada para retirar o ar que está na tubulação e pode, se permanecer na tubulação, prejudicar o funcionamento. Aqui é um cabeçal de controle, ainda faz parte, na verdade aqui é o controle, é o painel de controle e automação, que faz parte também do cabeçal de controle. Tem por finalidade controlar o tempo, o volume de água a ser aplicado e uma unidade experimental. Pode comandar também a fertirrigação e pode dar partida e parada no conjunto motobomba. Então, a partir desse painel, é possível configurar o seguinte: quando que vai acionar a motobomba? Quando que a bomba dosificadora vai succionar água do tanque A, ou do tanque B, ou do tanque C? Tá? Aqui pode haver válvulas solenoides, que são aquelas que abrem e fecham com sinal elétrico. Pode haver uma válvula aqui nessa tubulação, pode haver uma nessa tubulação e pode haver uma nessa tubulação. Aqui o painel de controle. Então, pode ser que esses dois estejam fechados e apenas esse aqui está irrigando. Depois fecha esse e abre esse. Tudo isso por sinal elétrico. Essas foram as referências utilizadas, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!